planejamento o desafio de Deus. Essa semana eu vendi para um discipulador de uma igreja que comprou para todos os membros da rede. Chama planejamento o desafio de Deus. É tão interessante, quando vai chegando no final do ano, o pessoal vai projetando, planejando o próximo ano. Vou emagrecer tantos quilos, eu vou guardar não sei quanto dinheiro, eu vou aprender a tocar violão, eu vou multiplicar célula, eu vou virar obreiro. E às vezes no final do ano, você percebe que não foi tão dessa forma assim. Sabe por quê? Eu era uma pessoa mais desplanejada da igreja lá, que eu era membro. E eu aprendi uma coisa com o longo dos anos. Toda árvore tem uma raiz. Não dá para você desejar ter frutos em árvores que não têm raiz. Eu sofri muito de unha encravada e eu fui muito em podólogo. Gastei muito dinheiro em podólogo. E um dia o cara falou, faz uma cirurgia. Falei, quanto que é a cirurgia? R$1.200 para fazer uma cirurgia de pé. Não, tá brincando. Falei, não, faz esse negócio não. E aí quando eu comecei, era mais fácil pagar R$60. Sabe que é a mentalidade do pobre, né? Quer gastar pouquinho, quer comprar um sapatinho de R$100, mas dura 6 meses. O outro é 500, dura a vida inteira. Mas é complicado. O pobre, ele sabe que, uma vez eu ouvi um conselho que, para você ter dinheiro, você tem que ser amigo do dinheiro. Quando você é amigo de alguém, você gosta de estar perto da pessoa, conversar com a pessoa, você trata bem a pessoa, não é verdade? A maior parte dos pobres não trata bem o dinheiro, por isso que o dinheiro não faz questão de estar junto com você. 13º é parcela nas Casas Bahia, é gasto que não pode comprar, não pensa. Aí o dinheiro fala, não quero ser amigo dele não. Ele vai me jogar fora rapidinho. Mas o outro lá que sabe investir, sabe colocar as coisas no reino de Deus, sabe organizar a vida, eu falei, eu quero ter, sempre estar perto dele. Diga para o seu irmão, as notas de 100 são suas amigas ou suas inimigas? Aí, eu já comecei na pregação aqui, irmãos, vai... E aí eu falei, chega, eu vou fazer a cirurgia. Cheguei no médico, o médico falou assim para mim, hoje eu vou mostrar a raiz de todas as suas dores. Fiquei até com medo. Me deu anestesia, ele falou, vou te mostrar um negócio que você vai cair duro. Ele tirou um pedaço de unha dentro da minha carne, assim, mais ou menos assim. Um pouco menor que a metade do dedinho. Ele falou assim, hoje você resolveu porque você foi na raiz. E eu vou dizer para você, ir na raiz dói muito, mas resolve o problema. Tem muita gente que quer resolver problemas da vida sem ir na raiz. Oferta das primícias é a raiz. A Bíblia fala, se a sua raiz não for santa, sua massa vai ser podre o ano inteiro. Os pastores obreiros que andam comigo sempre dão as maiores ofertas. Porque são minha família, eu falo, eu quero ensinar você, está entendendo? Vamos conversar com todos os membros, discipuladores, vamos ensinar, vamos ministrar. Principalmente irmão que é pobre e está muito tempo na igreja. Porque tem problema com dinheiro, não entendeu, a raiz é podre. E eu vou dizer, Deus tem coisas poderosas na sua vida. Então a sua oferta de primícia tem que ser uma oferta poderosa, negócio de R$100, R$150. Aprenda o que você quer ter o ano inteiro e vai na raiz, que a raiz é poderosa. E aqui nesse livro sobre planejamento eu falo sobre as raízes. Tem que consertar a raiz. Tem alguém que fez aniversário esses dias, quiser vir aqui de presentear os irmãos aqui? Aleluia. Eu tenho outro livro aqui muito bom sobre escolhas. Eu lembro quando eu era na época do seminário, sem dinheiro, fui cortar o cabelo na escola de cabeleireiro. Era R$1 o corte de cabelo. Aí o rapaz foi cortando assim, a máquina fez assim, de repente. Ele falou, agora não tem como consertar não, a plaquinha está lá. Você é sujeito às suas escolhas. E eu aprendi uma coisa. Em 2 meses eu resolveria o problema da minha escolha. E eu vou dizer, por trás de toda escolha, tem um caminho. Então muitas pessoas vão escolher a profissão, escolher com quem vai casar, escolhem muitas escolhas. Eu vou dizer para você, existem escolhas que rapidamente você colhe a consequência. Mas existem escolhas que às vezes são irreversíveis na sua vida. E muitos cristãos, eles fazem escolhas do dia a dia, que vai repercutir coisas de anos. E fazem escolhas assim como se estivesse tomando um copo de água. Isso produz problemas seríssimos. Então tem algum jovem aí que deseja ganhar de presente? E esse aqui é os pequenos começos. Eu quero falar um pouco deles para você. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Aleluia. Eu não sei qual foi o motivo que você veio aqui. Talvez alguém falou, vamos lá. Ou talvez não tinha nada para fazer na sua casa. Mas eu vou dizer para você, Deus trouxe você aqui.
Deus deseja falar com você, Ele quer mudar a história da sua vida. Ó Deus, nós te pedimos que o Teu Espírito nos guie a toda a verdade que liberta. Manifesta Cristo nesse lugar, manifesta o Espírito de revelação nesse lugar. Ó Deus, abre os olhos do coração de cada irmão que está me ouvindo aqui. Ó Deus, que 2018 nós estamos programando, planejando, possa ser um ano tão precioso, que a bondade do Senhor, Deus, coroe cada um dos meus irmãos, e que a mão do Senhor se manifeste na vida de cada um dos meus irmãos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém? Eu quero falar sobre reprogramar-se. É quase igual paralelepípedo, mas é mais fácil de falar. Fala para o seu irmão, reprogramar-se. Eu fiz uma conferência semana passada, retrasada, sobre reprogramando-se para 2018. Na verdade, hoje não é bem uma pregação, é um conjunto de princípios de uma vida construtiva. Eu vou dizer uma coisa para você. Aprender a reprogramar, você pode ser alguém que tem alvos muito bem definidos. Você pode ser alguém que tem muito compromisso com seus alvos. Mas se você não aprender a reprogramar-se, você não adianta ter alvos nem ter compromisso. Porque um dia você vai chegar no seu limite. As coisas estão mudando rapidamente. Eu vou dizer para você. Falam que os próximos 10 anos haverá mudanças mais bruscas que em 100 anos seguidos. E aí tem pessoas que têm dificuldades enormes de fazer as coisas de uma maneira diferente. Vai ter até um evento na Dínamos, lá me chamaram para ministrar sobre liderando nos dias de hoje. Aí quando me convidaram, eu falei, sobre o quê? Qual que é a ênfase? Eu falei, então eu quero ir, eu tenho uma palavra de Deus para falar sobre isso. Tem até um pastor que fala sobre criação de filhos da nova aliança. Antigamente você falava para o seu filho, não vai ficar quieto, cala a boca, eu sou seu pai, pronto, acabou. Não vou explicar por quê. Hoje em dia, se um pai faz isso, produz feridas enormes. Perde o menino para a droga, perde para o crime, perde para o... Por quê? Feridas emocionais. Existe uma outra forma, eu vou dizer para você. Aprender você a reprogramar a sua mente é você entender que a roupa que você usou quando tinha 4 anos de idade não serve mais para a sua idade. Tenta colocar roupa e não serve mais. Mas hoje, pastor, eu continuo vestindo roupa, mas o tamanho é diferente. Porque você cresceu. Eu vou dizer para você, os princípios da palavra de Deus são inegociáveis. Mas a maneira que eu vou aplicar esse princípio muda. É onde as pessoas se tornam fracassadas. Ela ora, busca Deus, dá o dízimo, lidera uma célula, mas ela não consegue mudar a cabeça dela de como aplicar o princípio que não muda. Tem a ver o que com sabedoria. E é tão difícil lidar com mudança. Então, tem pessoas que não conseguem mexer no WhatsApp, não conseguem mandar um e-mail, não conseguem reformular a cabeça, não conseguem evoluir um pouco. Você vai ter dificuldade. Uma pessoa hoje que tem os seus 30 anos, até os seus 45 anos, que fala que é o tempo de você enriquecer, onde você tem muito vigor físico, se você não aprender a ter essa habilidade de você mudar a sua mentalidade, você vai ser trocado por máquina, por pessoas. Falaram que 70% das demissões nos tempos de crise no Brasil não foi por conta de crise financeira. Os patrões aproveitaram uma oportunidade para mandar pessoas indisciplinadas, pessoas não tinham postura, pessoas não eram proativas, pessoas chegavam atrasadas, pessoas não contribuíam muito para as suas empresas. Aproveitaram uma oportunidade. Então o que 4 pessoas faziam, vamos colocar uma só para fazer, e vão aumentar 1/3 do salário da pessoa, e os outros vão mandar embora. E eu vou dizer para você, tem muita gente que foi demitida e acha que foi por causa da crise. Não foi, porque você fica lelele, é festa daqui, é festa dali, mas você não está entendendo, as mudanças estão acontecendo, e quando você não acompanha esses tipos de mudança, você vai ser trocado, você vai ficar para trás. Mas por quê, pastor? Porque você não aprendeu a reprogramar a sua mente. Isso serve para um pastor ou um empresário, reprogramar, como que eu faço, como que eu lido, como que eu confronto, como que eu converso, como que eu faço um projeto de igreja, de discipulador, como que eu faço um projeto para a minha empresa. Quando eu assumi a igreja, fui na empresa, numa loja de um irmão, lá tinha um calendário de 2012, a gente estava em 2015, tudo sujo. Ele falou, não pastor, o meu ramo é assim, é meio sujo, funciona assim, tudo, crise, faliu. Pastor, eu fali, nunca eu fali, você sabe, olha o que é mentalidade. Se você conversar com 3 pessoas, cada um vai falar coisas diferentes, porque eles pensam de formas diferentes. Ah, pastor, é tempo de muita crise, então é tempo de muita dificuldade. Talvez você converse com ele e fale, é o tempo de enriquecer muito, porque é o tempo de crise. Eu comprei um imóvel essa semana, no tempo da crise. Mas outro não tem como comprar imóvel, porque é o tempo de não ter dinheiro. Depende da cabeça de cada um. E eu vou dizer, a cabeça é uma coisa muito perigosa.
Uma coisa muito perigosa, uma coisa assim muito, muito complicada. Por quê? Cada um pensa de uma forma. Porque, seu irmão, cuidado com a forma que você pensa, que ela pode te matar. E aí, não, pastor, a loja tem que ser numa avenida, porque tem mais gente, tem mais movimento. Aí ele saiu de lá, foi trabalhar em outra coisa, e o mesmo segmento entrou naquele local e fez um negócio igualzinho àquela pessoa. O cara está podre de rico. Mas por quê? Que um não reprogramou sua cabeça. Ele não mudou a forma de atender, a forma de conversar, a forma de divulgar, a forma de relacionar, a forma de receber. Por ele não ter mudado, os clientes, a cabeça das pessoas mudam. Só para você ter ideia, mas não fiquem assustados não. Hoje uma criança de 5 anos é considerada como um jovem de 18 anos há aproximadamente 300 anos atrás. Então quer dizer que você não tem mais um filhinho de 5 anos na sua casa. Você tem um jovem de 18 anos. E quando você vai lidar com seu filho, você acha que ele é uma criancinha. Não é. Ele tem 18 anos. Pense em você quando você tinha seus 18 anos de idade. É quase a mesma coisa. Porque uma série... Antigamente era bolinha de gude. Era amarelinha, né? Bolinha de gude e balanço. Vê quantas crianças você vê fazendo isso. Por não ter tanto disso, elas evoluem muito, muito, muito rápido. Hoje uma criança de 7 anos, ela tem mais habilidade de reprogramar a sua cabeça do que uma pessoa de 40 anos de idade. Eu estudei 6 meses sobre família e criação de filhos. E é uma coisa de assustar como que os pais estão perdendo os seus filhos dentro de casa desde os 5 anos de idade. Porque os pais não conseguem reprogramar a sua cabeça. Sabe aquele negócio da avó? Tinha avó, tataravó. E é terrível. Diga para o irmão, aprenda a reprogramar a sua mente. Eu lembro quando começou o grande mover de Deus, aqui no Brasil, o crescimento de igreja, uns 20 anos atrás, eu era membro da igreja videira, lá da Armênia. Aí o pastor Marcelo foi para os Estados Unidos estudar sobre plantação de igreja. E olha o que aconteceu em toda a vinha, com tanta plantação de igreja. Eu vou dizer, muitos pastores que participavam naquele mover, ficaram do mesmo tamanho, porque não conseguiram reprogramar a sua cabeça. De um pastor ou empresário, precisa reprogramar a sua mente. E eu vou dizer uma coisa para você, tem muita gente que a mente delas é ultrapassada. A Bíblia fala que a sua mente, ela envelhece. A mente envelhece. Eu vou dizer, eu já tenho resquício de mente velha. Eu só tenho 34 anos de idade. Que coisa assustadora, pastor. É verdade. Eu já tenho uma rejeição com mudanças. Então, o que eu faço para resolver meu problema, pastor? Eu era assim, se eu gostava de suco de maracujá, eu tomo suco de maracujá a vida inteira. Se eu gosto de uma música, eu ouço a mesma música a vida inteira. Se eu gosto de um tipo de carro, o mesmo carro a vida inteira. E o que acontece? Eu preciso mandar uma mensagem para a minha mente. Não se acostume com o que é comum. Não se acostume porque a vida tem mudança. Então eu troco o lado de dormir com a minha esposa. Eu durmo 6 meses de um lado, do outro mês eu durmo do outro, troco. Aí eu desço por um lado, desço por quê? A minha mente tem que estar entendendo mudança. Eu gosto de mudar a cor de parede de casa, eu gosto de trocar de sofá. Eu vou dizer, R$2.000 para um sofá novo é muito barato, perto do que vai acontecer na sua cabeça. Se você tem dificuldade de mudar um sofá da sua casa, imagina coisas grandes da sua vida. Você está perdido. Ai, que eu gosto muito, meu bem. Aí você fica envelhecendo, aquele negocinho, sabe? Na mesma praça, no mesmo banco, já vestiu a Praça Nossa, está cheio de... Senta no mesmo lugar do culto, 5 anos depois o irmão senta na mesma cadeira. Por quê? Tem dificuldade com mudança. Diga para o seu irmão, você tem dificuldade com mudança? E aí, lá em Hebreus 5,14, não precisa abrir, meu tempo é curto aqui. Olha o que a palavra de Deus diz. Mas o alimento sólido é para os adultos. Diga para o seu irmão, você é adulto ou você é uma criança? Qual a diferença de um adulto para uma criança? Tem a ver com ela aprender a perceber. Uma criança percebe quanto custa um carrinho? Não. Ela não tem consciência, ela não tem solidez. Agora um adulto percebe. E então, olha o que a Bíblia diz. Para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas o mal. Irmãos, um adulto ele tem uma faculdade espiritual dele bem desenvolvida. Ele consegue perceber as coisas. E eu vou dizer, a maior parte dos crentes não percebem
o que está acontecendo. Então há uma crise sobre o país. Qualquer crente minimamente com a faculdade desenvolvida, ele percebe, é o tempo de eu enriquecer. Por quê? José plantou em tempos de crise e ficou rico. E eu vou dizer para você, Deus sempre está de olho em você nos dias de crise. Porque nos dias de crise o maduro se revela. Espera lá. Eu fiz seminário com 16 anos de idade, dificuldade de viver pela fé. E é tão interessante, Deus começou a mudar a minha cabeça, Deus começou a mudar a minha mentalidade. E aí Deus começou a me prosperar, porque eu percebi. E eu vou dizer, a maior parte dos crentes não consegue perceber. Eu lá, membro da igreja Videira na Armênia, pastor Marcelo percebeu da parte de Deus, que Deus estava se movendo, ele precisava se capacitar, entender, compreender, estabelecer um processo e foi estudar. E eu vou dizer, 34 anos, eu vou fazer uma faculdade no ano que vem. Por quê? Eu estou percebendo que eu cheguei em alguns limites, da maneira que eu penso. Preciso ampliar o meu entendimento. Você quer ensinar uma criança a comer sozinho, a abandonar a fralda, a abrir mão da chupeta? Coloque ela para conviver com outra criança que já venceu aquilo, porque a mente vai abrir. Você quer pegar um boi que é rebelde e fazer ele domesticado, junto com os outros bois e vacas? Coloque ele dentro de um curral onde nenhuma vaca tem crise de pular o muro. Tem a ver com relacionar, investir, reprogramar a sua mente. Tem sido os maiores desafios na minha vida como pastor. É o irmão que tem um empreendimentozinho lá de pequeno, e passa anos, ele não muda a cabeça dele. Como que você sabe se alguém mudou a sua cabeça ou não? Progrediu, avançou, mudou a roupa que veste, prosperou financeiramente, ampliou o seu empreendimento, teve mais cliente, mudou a forma de atender, ele reprogramou. É tão interessante, existem senhores de idade, com 70 anos de idade, que tem uma mentalidade aberta e empreendedora. E aí tem um homem lá de 35 anos, que já tem a mente já fechada, porque um aprendeu a se reprogramar e outro não. Isso serve para um jovenzinho de 15 anos, para uma pessoa de 80 anos, aprender a se reprogramar, aprender a ter a faculdade bem desenvolvida, perceber, sentir. Quando nós começamos a reforma do prédio da igreja, lá onde nós estamos hoje, eu percebi algo de Deus. Falei, Deus, Ele quer me dar o dom da fé, porque não tinha dinheiro para reformar. E aí Deus começou a mover, e eu senti algo no meu coração, que todos os irmãos que fossem fundamentais na oferta iam prosperar muito. Fui lá, chamei os irmãos, e isso aconteceu. Eu percebi, está acontecendo algo diferente aqui. Sabe, tem bem desenvolvido. Percebo algo da parte de Deus. Aí você vai se lançando a essa percepção no seu coração. Agora tem gente que passa ano após ano e não percebe. Eu vou dizer, o que você tem percebido que Deus quer fazer no que vem? Se você não reprogramar a sua cabeça, não adianta você colocar alvos na sua vida. Se você não reprogramar, sabe por quê? O que não aconteceu no passado foi por conta do quê? Faltou você reprogramar a sua cabeça, você entender? Eu vou dizer para você, quem não sabe lidar com dinheiro não vai ter dinheiro. Quem não sabe lidar com uma criança de 5 anos não vai ter um adolescente santo dentro de casa. Quem não sabe lidar com as crises dos membros da célula nunca vai ter uma célula exitosa. O que é reprogramar a sua cabeça, pensar. As pessoas estão muito mais espertas e inteligentes do que há muitos anos atrás. É tão interessante que se você não perceber, você não vai construir. Se você olhar para casamento, empreendimento e filhos, o que você percebe quando você olha? Eu tenho 2 filhos, e minha esposa, ela não tem uma trompa e a outra é obstruída. Eu tenho 2 filhos. Isso é um milagre de Deus. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu comecei a perceber o porquê que nós não conseguimos ter filho. Porque Deus queria marcar dezenas de mulheres que não podiam ter filhos. E lá na igreja lá tem várias irmãs que não podiam ter filho. E elas engravidam. Sabe por quê? Porque eu percebi algo da parte. Eu vou até escrever um livro junto com a minha esposa sobre isso. Tem centenas de pessoas que não conseguem ter filhos. Eu vou dizer uma coisa para você. Aprenda a perceber. Existem milhares de pessoas esperando você, o seu testemunho. Consistência, solidez. Não uma coisinha rala. Perceba o que está por trás das coisas. Eu entendi porque eu moro num lugar simples. Entendi. E você vai começando entendendo coisas dentro de você. Quando você começa entendendo coisas dentro de você, a sua mente começa a ser reprogramada. Enquanto você não reprogramar a sua mente, fica complicado.
Você tem que aprender a perceber as coisas, ter fruto de convicção. Eu vou dizer uma coisa para você. Quando um homem ou uma mulher tem convicção de algo, o diabo não prevalece sobre a vida dela. Sabe por quê? Fé é convicção. Então, irmão, pastor, já tentei 2, 3 vezes, o negócio não deu certo, mas eu vou para lá e não volto enquanto não der certo. Eu falei, pode, que eu não vou nem mais orar por você, sabe por quê? O diabo desistiu, sabe por quê? Agora Deus trabalhou, Deus consolidou uma convicção dentro de você. Você tem convicção que você vai prosperar? Você tem convicção que vai trocar de carro? Tem convicção que Deus vai dar uma casa para você? Tem convicção que vai multiplicar? Como que eu sei se eu tenho convicção ou não? Você se abala facilmente? Quando você ouve o não, você fica cheio de medo? Ou isso não afeta você, porque está blindado aqui dentro de você? Está blindado. Eu vou dizer, esses temores internos, essas crises internas, é a ausência de uma convicção. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu conversando com um cadeieiro, meu primo, esses dias, no telefone, ele tem mais velho que eu, uns 4 anos, eu tenho uns quase 40, parou na 6ª série, uma vida arrebentada, tentou várias vezes ser crente, liderar célula. Ele falou, mas eu sinto que agora é diferente. Eu falei, Rodrigo, eu vou dizer para você, não tem como agora você não mudar de vida, não prosperar, sabe por quê? É interior em você agora. Antigamente era coisa positiva, era crer. Eu vou dizer para você, quando você conversa com alguém, você percebe se é convicção ou não, ou se a pessoa está brincando. Diga para o seu irmão, o que você fala, você acredita, tem convicção, formou dentro de você ou não? E eu vou dizer, sabe como que Deus forma convicção em você? Pode ser dentro de uma cadeia, pode ser num culto como esse, você que escolhe. Para Deus te dar algo, Ele precisa imprimir em você fé, não pode ter dúvida. Agora, a forma que a convicção é trabalhada, eu vou dizer para você, escolhe a melhor forma, que é diante de Deus. Não escolha as consequências da sua vida, escolha a revelação de Deus, escolha a palavra de Deus. É tão interessante que a sua mente ela foi formada. Talvez você veja de uma família completamente tradicional. Uma família que, se você foi criado numa família tradicional, você vai perceber que você tem dificuldade de arriscar. Se você foi criado pela avó, ou pela tia, ou pela mãe, e você é um homem, a sua mente é programada por viver por sentimento. Eu lido com pessoas que ficam com a avó, com a mãe, tudo dodói, milindra mais fácil, porque ele não consegue entender a vida racional. Eu vou dizer, aonde você foi criado, vai formar crenças na sua vida. Se você foi criado no meio de uma família, onde o pai passou muita dificuldade financeira, porque ele tinha medo de arriscar, você vai ter os mesmos medos, mas você vai ter que fazer uma escolha, de arriscar, de mudar a sua cabeça, de tentar. Diga para o seu irmão, como que é as suas crenças na sua cabeça, como foi formado? Então, você vai ter que aprender a reformular antes de você quebrar. Não queira ser trocado, não queira ser ultrapassado para trás, você tem que reprogramar a sua mente. Eu estou há muitos anos, fazem 18 anos que eu convivo no meio de pastores e de obreiros. Quantos ficaram para trás? Quantos começaram pequeno e tão pequeno ainda? Por quê? Dificuldade de reprogramar a mente, dificuldade de entender coisas básicas, dificuldade para abrir espírito de religiosidade. Irmãos, depois de 18 anos cuidando de gente, você fica tradicional, você fica aquele negócio, árvore do conhecimento do bem e do mal, eu sei, eu acho que tem que ser assim, tem que ser assado. Você não se abre para coisas novas, porque é religioso. Eu lembro quando comecei a cuidar de adultos, eu fui fazer um arraiá, e o pessoal, esse negócio de arraiá, festa junina, está consagrada a São João, pelo amor de Deus, pastor, pode ter árvore de Natal, pode dar presente, então vai fazer faxina no Natal, e vai fazer jejum, mas não aceita o presente que dão para você não. Já que você compra o Natal, eu vou dizer, reúne sua, vai buscar Deus, vai honrar Jesus, vai viver a família, mas quantas pessoas têm a mente esquisita, ultrapassada? Isso é terrível. Não sai do lugar, não constrói, não evolui. Eu adoro ir num lugar e voltar lá depois de uns 3 anos, para ver o que acontece, para ver se progrediu, se evoluiu, a sua célula, a sua rede, vai crescer, vai avançar. Está cheio de pessoas presas nos seus conceitos, por quê? Sua mente está programada. Eu vou dizer uma coisa para você, eu tenho uma palavra de Deus, que Deus me usaria para dar conselhos para reis e para governantes. Aonde que eu vou levar um rei para comer, para conversar com ele? No Habib's. Fui comer esses dias no restaurante, a mulher falou, você quer isso ou isso aqui de entrada? Eu não sabia o nome do prato, nem como comer. Passei vergonha. Mas como você passou? Porque eu nunca comi, eu rejeito coisas novas. E eu vou dizer para você, se você tem uma palavra de Deus, quantas pessoas têm palavras de Deus não saem do lugar? Se Deus tem uma palavra que você vai prosperar, faça algo, põe um pé no mar, taca a pedra no gigante, faz alguma coisa.
Mas fica lá, reprograma a sua mente. Tem gente que acha, não, pastor, vai acontecer primeiro, depois eu faço. Não, pisa no mar e o mar abre. Taca a pedra no gigante, ele cai. A sua ação primeiro, mas a sua ação é fruto da sua paradigma, crença, estrutura de raciocínio. Eu gosto de comer em lugar esquisito, nome de prato esquisito. Por quê? Reprogramar minha mente. E eu vou dizer uma coisa para você, reprograme a sua mente. Só o fato de você vestir outro tipo de roupa, já tem outra cabeça. A mesma roupa, mas pastor, não tem dinheiro. Não é que você não tem dinheiro, você não se enxerga como um homem nobre. O homem nobre, ele anda com os ombros esticados. Falaram que a diferença do homem de sucesso para o fracasso são 3 centímetros do ombro. Cumprimenta como homem nobre, oferte como homem nobre, se vista como homem nobre, acorde como homem nobre, trata a sua esposa como mulher nobre. E com o passar do tempo, a riqueza de um homem nobre vai chegar até você. Eu não sou rico de dinheiro ainda, mas me procure daqui 15 anos. Porque a riqueza tem a ver com a mentalidade. Eu tenho percebido cuidando de pessoas, o irmão que não tinha quase nada 10 anos atrás, continua não tendo quase nada. O irmão que tinha uma outra cabeça, depois de 10 anos, está muito mais próspero. Lembro quando eu casei, morava numa casa que tinha vários vizinhos. Tinha uma vizinha que era doida, um dia ela fazia samba, outro dia funk, outro dia vigília gospel, outro dia era gira no manto. Eu falei, meu Deus do céu, sabe, não tinha carro, busão, 5 horas da manhã lotado, aquele cheiro de sovaco permeando a perua lá. Aí eu fui mudando, aí mudei para um apartamento que não tinha vaga de carro, mas também não tinha carro. Aí mudei para outro lugar, adquiri um carro, fui indo, prosperando. Hoje comprei um apartamento que é meu. E eu vou dizer para você, só tenho 10 anos de casado. Eu não vim de família rica, meu pai é do norte, veio tentar vir em São Paulo. Eu fiquei na creche minha infância inteira. Comecei a trabalhar com 12 anos de idade vendendo pão. Fui cobrador de lotação Coab, Aceita Paz, Cante Sampaio, Mirim, Lago Japonês, Lago da Parada. Eu vou dizer para você, minha mente foi programando nessas coisas, de arriscar, de tentar, de vencer na vida. Já trabalhei até de vigia, de gandula, vender caneta na rua, de borracheiro. E eu vou dizer para você, cada experiência é uma prosperidade na sua cabeça. Agora, quantas pessoas, pastor, dá dia 20, acabou meu dinheiro. Sabe o que isso significa? Se isso é um estilo de vida, um histórico, daqui 5 anos, dia 10, vai estar acabando o seu dinheiro. E daqui 20 anos, antes de cair o salário, o Satanás já está assim, ó. Estilo de vida, mentalidade. A grande questão é a maneira que você pensa. É tão interessante que, esses dias conversando com o irmão, pastor, eu cheguei a uma conclusão sobre o meu casamento. Eu falei, aleluias. Sabe o que é? Minha esposa veio de uma família muito forte. E um dia eu estava lembrando que no aniversário dela, falaram para ela que ela era muito forte. E é por isso que não consigo liderar ela, pastor. Eu sinto a parte de Deus. Eu falei, larga de ser brincadeira comigo. Eu vou estar cheio de gente definindo a sua mente, porque não quer enfrentar mudança, não quer enfrentar paradigma. Tem um irmão que é vendedor, pastor, meu alvo é vender 200 mil reais, não, 500 mil reais por mês. Eu quero, não vai vender nunca. Se veste como um vendedor que vende 5 mil por mês. Conversa como um vendedor que vende 5 mil por mês. Antes de você vender 500 mil, se vista como alguém que vende 500 mil. Antes de você ser alguém de sucesso, se vista como alguém de sucesso. Eu ia para o culto de bermuda, jovenzinho, e um dia eu fui no Sebrae, o cara dando uma palestra. Eu falei, é verdade, eu estou fazendo um seminário para ser pastor, então eu deveria andar e me vestir já como um pastor. Porque a fé é você comprar o guarda-chuva antes da chuva. Fui no Brás, camisódromo, 12 camisas no baseado social. Eu entrando na igreja, os irmãos assim, assustou. Sabe por que assustou? Porque acharam que eu era maluco. Fico falando que eu tenho um chamado para ser pastor e nem me visto como pastor, não falo como pastor, não me valorizo como pastor, não penso como pastor. Eu vou dizer para você, antes de você querer ter, seja. Sabe qual é o problema? Como que Deus vai dar algo para você que você não consegue ser antes? Deus é um Deus de fé. Diga amém. Diga aleluia.
o obreiro lá, André, ele comprou um imóvel esses dias, ganhou um imóvel esses dias, e eu fui com ele, sem dinheiro, visitar os imóveis. E aí Deus falou assim, por que você não pede um para mim? Eu pensei que não tem dinheiro. Eu falei, por isso você não tem. Eu sou dono do ouro, da prata e do diamante. Você só é pobre porque você quer. Você só tem coisas pequenas porque a sua vida é baseada em você. Eu falei, então eu quero um. E eu fui e milagrosamente aí, Deus fez muitos milagres. Sabe por quê? Eu não tinha convicção. E eu vou dizer, quando você tem convicção é muito real. Eu vou dizer para você, lá na Cachoeirinha, nós vamos levantar R$1 milhão. E vamos comprar um terreno, e vamos fazer um prédio assim para as 1.500 pessoas. Vai ter escola particular para o princípio lá. Sabe por quê? Não é que eu abusar. Não é abusado não, é convicção daquilo que Deus já fez. E eu vou me preparar para isso. Você deveria preparar para 2018, baseado no que você está programando. Comece com uma oferta nobre. Ontem um irmão falou, pastor, eu estou meio assustado. Eu falei, o que foi? Minha esposa falou que quer dar R$5 mil de oferta de primícia, e eu estou desempregado. Eu falei, irmão, isso é uma sarça. Eu achei que você ia falar que ela queria dar R$200. Sua esposa é avarenta, está pegada ao dinheiro, sistemática, nem converteu ainda. Está falando que ela vai dar assim, deixa ela liberar o manto aí, porque isso vai liberar a sua vida. É verdade, né, pastor? Nem estava pensando nisso. Eu falei, sua esposa vai prosperar muito, você vigia. Eu vou dizer, reprogramar a mente. Vai reprogramar a mente. Homens milionários dão ofertas milionárias. E quando eu falo oferta milionária, não é da sua casa não. É baseado no que você possui hoje, entendeu? O que é nobre diante do que eu possuo? Não é você comprar roupa lá da Brutfield lá. Então é você, o que é nobre baseado no que você possui? Tem muita gente que poderia ser nobre naquilo que possui, mas já que você tem a mentalidade de pobre, você não consegue ter o melhor naquilo que você possui. E eu vou dizer para você, as pessoas começam a perceber a sua mudança. Você é alguém nobre. Você é alguém próspero. Diga para o irmão, você é próspero. Você é nobre. Diga aleluia. E eu coloquei aqui alguns princípios aqui para ajudar você a se reprogramar. As pessoas mais difíceis de lidar dentro de uma igreja são as pessoas que não conseguem se enxergar. Eu quero falar sobre algumas características para alguém reprogramar a sua mente. Eu vou dizer para você, não sei, você que é pastor, discipulador, as pessoas mais difíceis de se lidar são pessoas que não conseguem se enxergar. O irmão está sem dinheiro no dia 20, e você pergunta, como é que está a sua vida financeira? Está tranquilo, pastor. Um dia o irmão falou, pastor, vamos lá comer tudo. Eu falei, pastor, eu quero tirar um peso dos seus ombros. Eu fiquei assustado. Pastor, é o seguinte, pode marcar com todos os casais da igreja, menos com nós. O nosso casamento é o melhor casamento da igreja, pastor. Irmãos, é o pior casal da que eu tenho na supervisão. Mas não enxerga o casamento dele. Eu vou dizer para você reprogramar, a primeira coisa que tem que acontecer, você tem que enxergar. Lá do lugar tão distante que eu vim agora, da Cachoeirinha para cá, o sonho dos adolescentes é construir um puxadinho. Sabe o que é puxadinho? Não tem puxadinho por aqui? A criança... Eu morava num puxadinho. As crianças elas vão crescendo assim, o pai fala, não vai pagar aluguel não. 95% dos problemas dos casamentos é por causa do puxadinho. E a mulher não tem coragem de falar, ela não se sente mulher, ela não se sente segura com o marido. Porque a Bíblia fala, sai da sua casa, da parentela, sai. Tem até um pastor ordenado que gastou R$40 mil no casou. Eu falei, não faça isso. Não pagava aluguel, mas não tinha dinheiro. Eu falei, sabe por que você não paga aluguel e não tem dinheiro sobrando? Porque você está fora do princípio. Por quê? A criança na cachoeirinha, ela cresce assim, sonhando com o quê? Com um puxadinho. E aí faz o quê depois? Puxa, tem um irmão lá que tem 5 andares de puxadinho lá. É um condomínio. A escada assim, é quase um elevador. E aí, qual que é você tem o que você enxerga. Quem vem de um bairro de periferia, ele começa a formar os paradigmas. Agora, uma criança do Morumbi, vai passar pela cabeça dela morar no puxadinho? Nunca. Por quê? Da onde ela veio. E eu vou dizer, sabe do lugar que você veio? Você é um cidadão dos céus. Você não é um cidadão da Zona Leste. E o cidadão do céu, ele é próspero. E eu vou dizer uma coisa para você.
O lugar que você veio, a sua criação vai formando linhas de pensamento. E esses pensamentos se tornam inimigos contra você mesmo. Pastor, você tem alguma coisa contra? Não tenho nada contra puxadinho. Mas eu vou dizer uma coisa para você, o puxadinho não é muito bom. Eu já lidei com casais assim, com muito problema. Por conta que vai disciplinar o seu filho com a sogra em cima lá e fala alto com o menino para você ver se ela não desce lá na tua cara. Shhh, tem mais experiência que você. O meu neto não faz isso não. Está brincando com o marido por quê? Puxadinho. É cada histórias terríveis. Eu tenho até um testemunho de irmão que é pastor hoje. O testemunho dele é impactante. Era do puxadinho. Mas qual o problema do puxadinho? Foi que você cresceu. E aí, você tem que aprender a se enxergar. Você só vai sair do puxadinho. Quando eu me converti, eu não tinha muito tique. Não é tique de loucura, não. Chegar atrasado, se vestir de qualquer jeito, corta o cabelo se der, se não der, não corta, faz as coisas tortas, faz um gato. Eu comecei a me converter. Hoje eu me tornei uma pessoa chata. Não gosto de coisa torta, não gosto de atraso. Eu gosto de coisa excelente. Eu gosto quando sobra. Mas por que está com esse stick aí? Porque minha cabeça foi reformulada. Porque da família que eu vim, nós éramos muito pobres. E eu vou dizer, conforme sua cabeça vai mudando, você vai mudando a forma de enxergar a vida. Um grande empresário no final da sua vida, riquíssimo. Um jovem começando a carreira profissional, falou, eu quero conversar com o senhor, empresário. Você me dá umas dicas. Ele perguntou, como você se sente no fim da construção de um grande império? O empresário falou assim, a pior pessoa desse planeta. Aí o jovem falou, mas por quê? Porque eu dei as melhores escolas, meu filho, as melhores roupas e as melhores viagens. Mas ele falou assim, eu crescia ouvindo o seguinte, cada dia tem que matar um leão. E eu fui matando os leões, os desafios, as crises econômicas, de lidar com pessoas, de contratar. Fui lidando. Isso foi formando em mim um grande empresário. E eu percebi que eu dei tudo para o meu filho. E quando eu coloquei o meu filho para gerenciar algumas partes da empresa, eram conflitos emocionais, conflitos de caráter, eu tinha que tirar ele. E eu cheguei a uma grande conclusão, eu estou perto da morte, e meu filho não tem condições nem de ser um gerente da minha grande empresa. E a culpa não é do meu filho, a culpa foi minha. Porque em vez de eu dar o leão para ele, o que me formou foi os leões. Eu não dei os leões, porque sofreu muito. Está cheio de pai, eu não quero que meu filho sofra o que eu sofri. Cuidado. E eu vou dizer a você, pegue os leões e põe do lado da sua cama. Que os leões são os responsáveis pela sua nobreza e pela sua construção. Tudo é uma questão de reprogramar a sua cabeça. Existem áreas da sua vida, você precisa pensar como Deus pensa. Mas qual o problema? O maior desafio é você enxergar o problema. Seu filho desrespeita você, você não está enxergando que ele é um adolescente, vai matar você. O seu casamento não funciona, mas você não consegue enxergar. Você é um péssimo líder de célula, mas não consegue se enxergar. Você acha que é a última bolacha do pacote. Você precisa aprender a se enxergar. Você tem um empreendimento do tamanho de um ovo de codorna. Você precisa se enxergar que Deus não criou você para isso. Está cheio de gente satisfeita e deveria estar insatisfeita por ter mais. Você precisa aprender a reprogramar a sua mente. Você é filho de Deus, você tem o Espírito Santo, você tem a mente de Cristo, mas o maior desafio é você aprender a se enxergar. Está cheio de gente sofrendo, mas não se enxerga, não enxerga o sofrimento. Aprender a enxergar da maneira certa. De que maneira você enxerga a sua vida? De que maneira você enxerga esse bairro? Fui pregar um dia na Zona Leste e o pastor falando, o problema é que a Zona Leste são pessoas pobres. E eu falei, meu Deus, não é verdade. Filhos de Deus não são pobres, são prósperos. E eu vou dizer, talvez você cresceu. Eu tenho um irmão na minha igreja que ele veio da Zona Leste, lá do extremo leste. E eu comecei a cuidar dele, falei, irmão, você vai ser pobre, cara. Ele tinha uma mentalidade de pobre, mas sabe aquele pobre que acha que é rico? Eu comia, quando era obreiro de adolescente, um almoço era R$3,80. Vinha um PF e um suco de groselha. Que comida maravilhosa. Mas eu não sei se ela era maravilhosa mesmo. Eu preciso voltar lá para saber, sabe por quê? Eu comi comidas melhores depois de 10 anos.
E eu vou dizer, o problema do pobre, que talvez ele não experimentou coisas que pessoas mais próximas experimentaram, então ele não tem certeza se é bom mesmo. Quando eu entrei no Uno Mille 1.0, eu falei, meu Deus, de um ônibus, fiquei rico. E aí quando eu fui para um outro carro, eu falei, o Uno não é bom não. Eu vou dizer, o pobre, ele tem dificuldade por desenvolver. Eu fui pregar numa conferência na Bahia. Fala que baiano é preguiçoso, já ouviram falar isso? Eu tenho um pastor baiano que eu cuido, ele brinca muito. Ele fala que lá o negócio dos baianos assim, é muito preguiçoso, mas quando é para ser trabalhador, é trabalhador mesmo. Eu fui pregar na Bahia. Conheço muito baiano, muito trabalhador. Fui lá na Bahia, eu falei, pastor, antes de chegar na igreja, eu quero te mostrar um vídeo, uma piada baiana. Para ver, me fala se isso é verdade. Ele falou, não, o pessoal aqui é trabalhador, mas só tem um problema. O lugar que as pessoas menos leem é na Bahia. Então é um potencial de prosperidade muito grande, mas eles não prosperam porque eles não desenvolvem a inteligência deles. Eles não enxergam que não tem disposto na leitura. Eu falei, aí é luta. E eu vou dizer uma coisa para vocês, não leem. Então eles não conseguem enxergar da maneira certa. Eu comecei a cuidar desse irmão. Aí levei ele para comer num Outback. Falei, vou pagar um hotel para você passar mais uma lua de mel. Ele foi experimentando de coisas boas. Falou, agora não quero mais o que era não quero mais o Habib's, eu não quero mais, não quero não. E aí eu falei, agora você pode ser próspero. Sabe por que agora você pode ser próspero? Sabe por quê? Porque agora você vai ficar indignado com Habib's, com puxadinho e com busão. Isso vai gerar fé. Indignação é uma fonte de fé. Quando você chega no seu comércio lá, com 2 funcionários, você não está indignado, está tranquilo, vai ficar assim. Mas se você for no lugar, você fica, tá, como que pode? 5, e se começar a ficar indignado, o Satanás vai falar, ele vai vencer agora. Porque ele está indignado. E eu vou dizer, você precisa experimentar de coisas mais prósperas. Quando eu ia para Praia Grande, quando eu casei. Peguei uma virose, quase morri, fui para o hospital, vomitei. Eu falei, esse negócio não é bom não. Aí eu fui para Caraguatatuba, falei, aqui é um pouquinho melhor. Aí fui para o Ubatuba, é um pouquinho melhor. Aí fui para Caldas Novas, aqui é um pouquinho melhor. E eu vou dizer, conforme você vai indo para lugares melhores, você vai ficando assim mais enfesado. Deus me ama. E não é conta-gota no deserto, não. É o maná de cada dia. Deus vai suprir. Mas tem que ter fé. Tira essa mentalidade de pobre. Diga, irmão, você não é pobre. Diga para o irmão, você não é pobre. Então, você precisa aprender o quê? É isso aqui, a importância dos pequenos começos. Aprenda a lidar com... Qual que é o problema do começo? Tem gente que é casada há 15 anos, mas as crises do casamento é igual do primeiro ano de casado. Não é problema ter poucas coisas. O problema é depois de vários anos ter pouco. Não é problema ter uma empresa pequenininha. O problema é depois de 10 anos continuar pequena. Não é problema a dificuldade de lidar com o filho. Depois de vários anos são os mesmos problemas. Existe uma importância de aprender a lidar com os pequenos começos, de glória em glória, de fé em fé, de crescimento em crescimento, de transformação em transformação, de progresso em progresso. Tem que abrir a mente. Pastor Naor que fala, um alvo a ser estabelecido. Não estabeleça um alvo que é impossível, mas também não estabeleça um alvo que não vai requerer fé. Estabeleça um alvo meio limite. Aí esse ano eu vou para Praia Grande, ano que vem eu vou para Caraguatatuba, e 2020 eu vou para Ubatuba, e 21 vou para Caldas Novas, e 22 eu vou para Natal. Glória em glória. Como que eu sei se eu cresci? Eu desenvolvi ano após ano. Você precisa desenvolver, desbloquear, mas para isso você precisa se enxergar. Você tem que se enxergar. Esse é o primeiro princípio para você se reprogramar. Tem que reconhecer. A maneira que eu lidero já passou, não frutifica mais, não multiplica mais. A minha empresa está falindo, minha esposa não me respeita mais, meus filhos não me respeitam mais. Sai da zona de passividade e reconhece. Diga para o seu irmão, aprenda a se enxergar.
A segunda coisa que faz você reprogramar a sua mente, a primeira é se enxergar. Se enxerga. O irmão, aquele tênis fedido e fala, eu quero ser empresário. Nada contra o tênis fedido, o tênis velho, compra o melhor. Tem um irmão na minha igreja que vende pano de prato. Ele ganha 4 mil reais por mês no Farol. Outro vende ovo e bolo de leite. Ganha 6 mil reais por mês. Sabe o que é isso? Ele entendeu. A crise vai fazer eu prosperar, não vai fazer eu parar. Vou prosperar mais, vou crescer mais, vou avançar mais. Vou me reformular minha cabeça. Não, meus filhos vão passar fome. Isso é o quê? Enxergar. O que eu faço não dá certo mais, faliu. O que eu faço não, tem que mudar de ramo. E é difícil. Tem pessoas que vão morrer sem se enxergar. Soltaram uns macacos numa floresta uma vez, um grupo de cientistas. Os macacos correram, pegaram a banana e puxaram. Tinha um galho em V, a banana não passava. E começou as apostas. Os macacos foram soltando a banana. Mas o último macaco, puxando a banana, vai ser a última aposta. Quem aposta que ele vai soltar a banana ou quem aposta que ele vai segurar a banana? O macaco morreu segurando a banana. Está cheio de crente que vai morrer, mas não vai reformular a sua cabeça. Você vai morrer sem nada, segurando a banana. Diga para o irmão, solta a banana. Outra coisa, aprender. Vai estudar, vai exercitar sua mente. Ah, pastor, já fiz maturidade. Você vai estudar, vai ler, vai desenvolver, vai ampliar o seu entendimento. Outra coisa, aprende a lidar com mudanças. Irmãos, depois do Uno eu comprei um Astra 2001. Eu não conseguia abrir o carro, deu um piripaque no carro lá, todo carro do Batman lá. Eu não consegui entrar no carro depois, fui na minha sogra, fechei o carro, não abri o carro. Tive que chamar um eletricista para abrir o carro, por quê? Minha mente acostumou com o Uno, com o afogador, pocotó, pocotó. Então, inconscientemente, cara, é tudo igual, não é. E eu vou dizer para você, se eu te desse hoje um carro de 150 mil reais, você que acostumou com um carro popular aí, você tem que fazer faculdade para sair andando. Tem carro que é com botão, com sensor, tem carro que não liga, várias coisas. Então, você precisa mudar a sua cabeça se você quer ter coisas grandes. Você não vai desfrutar de coisas que você não sabe mexer. Tem jovem que não sabe mexer com a mulher de Deus. Você não sabe como casar com a mulher cheia do Espírito, sábia, sonhadora. Então, se você quer uma mulher assim, vai mudar a sua cabeça, vai mudar a sua roupa, vai mudar a sua profissão. Faz alguma coisa. Mas tem que entender. Uma vez um jovem pastor, vou te pagar uma comida hoje, quero abrir meu coração. Me levou para comer esfirra, nada contra a esfirra. Aí falou, pastor, estou gostando de uma irmã. Eu falei, que bênção. Qual irmã? A fulana. Eu falei, irmão, ela faz Jaque Janine, o pé e a mão. Ela só usa aquelas melissas mais caras. Ô pastor, então acho que não foi Deus que falou comigo não. Eu falei, você vai ter que gastar R$1.500 por mês com ela. Quer uma bonequinha? Seja um bonequinho então. Aprenda, você quer desfrutar. Reformule a sua cabeça, reformule a sua mente. Esse dia eu fui pegar um elevador no lugar. Costumei a vida inteira com um botão dentro do elevador. O cara falou, o botão é fora do elevador. Fui procurando. Aí eu cheguei perto, uma luz assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aperte. Eu falei, deve ser aqui. Apertei, todo assustado. Entrei no elevador, de novo procurando. Por quê? Minha mente não está acostumada com o botão no elevador, fora do elevador. Reprograme a sua cabeça. Os próximos 10 anos haverá mudanças bruscas e agressivas. Se prepare para elas. Diga para o seu irmão, mude antes de você ser trocado. Quantos mudaram a forma de mexer com água? Sabe por quê? Porque faltou água na sua casa. Eu vou dizer para você, crises são poderosas para mudar a forma de você enxergar. Muitos mudaram a forma de enxergar a água, sabe por quê? Porque faltou água. Quando falta dinheiro, quando falta frutos na sua célula, quando falta o próximo líder, quando falta dinheiro, quando começa a faltar, a sua cabeça começa a mudar. Não fique deprimida, que Deus quer reformular a sua cabeça, para você ir para uma nova esfera de fé e de resultados. Se você for ver a própria palavra de Deus, os homens, você pega Moisés, cuidava das ovelhas do sogro, aí se torna o libertador do povo, mudou a cabeça, mudou o cenário, mudou a profissão, mudou o ramo, mudou tudo. Você pega Davi, levava queijo para os irmãos, de repente vira um rei, mudou.
Qual a diferença de um rei para alguém que vai levar comida para os irmãos? É muita rotina, a cabeça, muda tudo. Eu vou dizer para você, se prepare, porque depois de ter uma experiência poderosa com Deus, sua cabeça precisa mudar. Você pega lá o filho pródigo lá, ele não reprogramou a cabeça dele dentro da casa do pai. Teve que ir para fora da casa do pai, desejar comer comida de porcos, reformulou a cabeça e voltou para a casa do pai. Está cheio de gente aqui, você está sentado aqui e precisa reformular sua cabeça, precisa compreender, precisa entender esse tempo, voltar a sonhar os sonhos de Deus. Eu te pergunto hoje, como você vai? Você pega lá o cego Bartimeu, a primeira coisa que o cego fez quando foi curado, ele pegou a capa dele e jogou fora. Eu vou dizer para você, a capa era onde ele pedia esmola. Ele teve que mudar a cabeça dele para jogar a capa fora, porque a capa era o meio de trabalho do cego. A capa, ele pedia esmola com a capa, e ele jogou a capa fora. Um homem cego, sem profissão, e o que acontece com ele agora? Ele vai, joga fora a capa, agora ele está enxergando, mas não tem profissão. Quando os traficantes que se convertem e têm dificuldade de ficar firme, porque não tem uma profissão, tem medo de enfrentar a vida, medo de trocar 30 mil reais por R$1.000, eu vou dizer, o mesmo Deus que te dá R$1.000, Ele pode mudar a sua sorte e te dar muitos R$1.000, depende da maneira que você pensa. Você precisa pensar, meu Deus é bom, um pai amoroso. Você precisa mudar a maneira de enxergar, caso contrário, você não vai ter nada. Um cego começa a enxergar sem profissão, e mesmo assim decide, eu vou seguir Jesus. A Bíblia fala que ele seguiu Jesus. Quantas pessoas não conseguem seguir Jesus porque eles querem, não, a capa eu não jogo fora não. O que é isso? Não, o dízimo não dou não, oferta das primícias eu não dou não, liderar eu não vou liderar não. Você quer seguir Jesus da sua forma, não tem jeito, não tem jeito. Eu já lidei com pessoas que ganhavam dinheiro no crime. Não, pastor, é muito complicado. Hoje estão presos, por quê? Não quiseram jogar a capa. Quando você não quer jogar capa, eu vou dizer para você, pouca coisa. A dificuldade de jogar capa, porque você não consegue pensar como Deus pensa. Você acha que Deus tiraria você do crime para você passar fome? Mas eu já lidei com um homem que ganhava 30 mil reais por mês no crime, virou um morador de rua. E porque lá na sarjeta, ele falou, pastor Ricardo, é complicado, minha família é muito difícil. Não é a família, é a maneira de pensar. Você precisa pensar como Deus pensa. Desbloquear o seu entendimento. Caia em si. Aquele cego caiu em si. Eu estou diante de uma oportunidade, e eu vou dizer para você, olhando dessa igreja, algumas percepções que Deus coloca no meu coração. Essa igreja é uma oportunidade para quem mora nessa região. Eu vou dizer para você, essa igreja aqui, ela é muito bonita, muito aconchegante. Aí eu já passei por algumas igrejas aqui, eu vou dizer para você, quem entrar aqui, começar a ver um povo bonito, empresários influentes, pessoas próximas, jovens construíram uma família aqui, as pessoas vão se converter só pelo ambiente daqui. Por quê? Quem está aqui entendeu. Sabe quando o evangelho chega no Morumbi? Não é quando o dinheiro chega lá, é quando as famílias são restauradas. Eu tenho parente riquíssimo no Morumbi, não tem relacionamento, não tem profundidade. O evangelho chegar na casa de um rico é onde os relacionamentos são restaurados. Mas quando o evangelho chega no bairro da periferia, sabe o que acontece? É onde tem transformação, onde tem prosperidade. Aí o pessoal, nossa, isso é evangelho mesmo. Quantas pessoas não experimentaram o evangelho ainda? Por quê? Não conseguem lançar fora a capa. Mas se eu sair do puxadinho, pastor, vou passar fome. Não vai. Mas não saia se não tiver uma convicção. Não tome atitude se não tiver convicção. Convicção é fé. Quer ser exitoso? Ande debaixo de uma convicção. Eu tenho certeza. Vou prosperar, vou multiplicar. Não tem ninguém na cela, mas eu tenho convicção. A sua convicção move os céus, move a terra ao seu favor. Qual é a sua capa? Eu falo para os irmãos, se você está 5 anos na igreja e você não prosperou, existe um problema, porque o evangelho transforma, prospera. E eu quero fazer um apelo aqui hoje. Você que percebe da parte de Deus que tem muita coisa por vir na sua vida, mas você está com muitas dificuldades de reprogramar a sua mente. E você que não tem vergonha e quer vir aqui à frente como aquele cego. A escolha mais difícil para o cego não foi ir até Jesus, foi saber que depois que ele começasse a enxergar, a capa dele
jogar fora e confiar completamente em Deus. 2018 é o ano de confiar completamente em Deus. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. O pessoal do louvor.